Direitos Humanos e Geração da Paz. Universidade Aberta do Nordeste. Ensino à distância. Apoio Cultural. Governo do Estado do Ceará. Casa Civil. Apoio Governo do Estado do Ceará. Secretaria da Educação. Programa Geração da Paz. UES, Unesco e o Povo. Você presente. Realização Fundação Demócrito Rocha. Universidade Aberta do Nordeste. Olá, está começando uma teleaula do curso Direitos Humanos e Geração da Paz. O programa de hoje discute a aplicação cotidiana dos direitos humanos. Também vamos entender os direitos humanos como um direito de cada cidadão que precisa ser respeitado e garantido. Ainda no programa de hoje você vai saber quais são as maiores ameaças ao cumprimento dos direitos humanos. Estatuto do Homem. Fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso da dor. A partir desse instante, a liberdade será algo vivo e transparente como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. A vida em sociedade depende do cumprimento de alguns direitos fundamentais. São garantias civis, políticas e sociais diversas. Elas se traduzem em políticas públicas que inspirem a liberdade individual e o fortalecimento da democracia e promovam a segurança e outros aspectos da cidadania. Esses são os direitos humanos. Garantir esses direitos é uma tarefa contínua que depende em grande parte da educação para a cidadania, promovida pela escola e pela família. É assim que podemos construir uma sociedade mais justa com indivíduos mais felizes. É preciso compreender que todos nós devemos receber do Estado as condições para vivermos em sociedade, para sermos úteis à humanidade e felizes. A vida em sociedade, somada às nossas características naturais, forma um conjunto que corresponde às necessidades essenciais da pessoa humana e a esse conjunto se atribui o nome de direitos humanos. Os direitos humanos são frutos de processos históricos que se realizam em movimentos com diferentes atores e grupos sociais e emergem de necessidades e interesses das sociedades sujeitas a permanentes transformações. Os direitos humanos reúnem um conjunto de leis que protege o ser humano das discriminações e dos preconceitos, possibilitando uma vida com dignidade, igualdade de oportunidades, fraternidade, liberdade e o direito à justiça com igualdade perante a lei. Na sua essência, compreendem que todo ser humano, independente de credo, sexo, etnia, tem direito de ir e vir, de ser, de sentir e de expressar-se. Estão intrinsecamente ligados aos direitos e deveres de cidadania e, nesse sentido, pressupõem compromissos de cada um consigo mesmo, com o outro, com o Estado e com o planeta sustentável. Os direitos humanos são declarados para defender os indivíduos das arbitrariedades, da prepotência e do abuso de poder. Eles afirmam a igualdade e a dignidade entre os seres humanos e, por isso, o ajudam a criar uma cultura de paz. Ao longo da história, a igualdade vem sendo buscada em diversos contextos. Vamos lembrar de alguns momentos que contribuíram para a construção dos direitos humanos. O cilindro de Ciro, 1539 a.C. Nele estão registradas as ações de Ciro, o primeiro rei da antiga Pérsia, que ao conquistar a Babilônia, libertou os escravos, declarou que todas as pessoas tinham direito a escolher sua religião e estabeleceu a igualdade racial. A Carta Magna, 1215.
assinada pelo rei da Inglaterra, representa um marco no desenvolvimento da democracia e da liberdade. A Petição de Direito, 1628, uma declaração de liberdade civil feita pelo parlamento inglês e enviada a Carlos I. A Declaração da Independência dos Estados Unidos, 1776, anuncia a independência das 13 colônias americanas do Império Britânico. A Constituição dos Estados Unidos, 1787, a mais antiga Constituição escrita e ainda em vigor, que definiu os órgãos principais de governo, sua jurisdição e os direitos básicos dos cidadãos americanos. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789, proclama na França, após a Revolução, que todos os cidadãos têm garantido por lei o direito de liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. A Declaração dos Direitos da Constituição dos Estados Unidos, 1791, composta por 10 emendas ao texto original da Constituição americana, para limitar os poderes do Estado e proteger os direitos de todos os residentes e visitantes do território americano. A Conferência das Nações Unidas, 1945. 50 nações reunidas em São Francisco, Estados Unidos, formam a ONU para promover a paz e proteger os povos do mundo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. Um ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e as instituições da sociedade se esforcem, através de suas leis, convenções, tratados e políticas públicas, a promover o respeito dos direitos e liberdade dos seres humanos. Como vimos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi um dos marcos mais recentes em defesa da dignidade humana. Ela foi aprovada em 1948, no período em que o mundo ainda lidava com o trauma da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos e União Soviética polarizavam as forças militares e a influência econômica. E o medo era da repetição das atrocidades da Grande Guerra de anos antes. Por isso, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a declaração. O objetivo principal desse documento é a ampliação do respeito aos direitos e liberdades fundamentais de todos. Veja quais são os direitos assegurados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Liberdade de pensamento, palavra, crença e de viverem a salvo do temor. Dignidade, de insurgir-se contra a tirania e a opressão. Igualdade de direitos, homens e mulheres. Vida. Liberdade de ser, liberdade de ir e vir, segurança pessoal e aos ditos da lei e da justiça, presunção da inocência até que se comprove a culpa, asilo político, reunir-se para discutir ideias, organizar-se em associações pacíficas e em sindicatos, nacionalidade, propriedade, participar da vida política de seu país, voto para a escolha de representantes, trabalho e proteção contra o desemprego, igual remuneração por igual trabalho, desfrutar de repouso e lazer. Falar de direitos humanos é falar de cidadania, pois não há cidadania sem respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, assim como não há democracia sem cidadania. É importante compreender que a igualdade de direitos asseguradas em lei a todos nós não significa igualdade física, intelectual ou psicológica. Cada pessoa tem individualidade, personalidade, inteligência, consciência e vontades próprias. Tem seu modo de ver e de sentir as coisas, influenciado pelo contexto em que vive. Assim, embora as pessoas sejam diferentes, elas têm os mesmos direitos como seres humanos, seja homem ou mulher, rico ou pobre, negro, indígena ou branco, heterossexual ou homossexual, deficiente ou não. Você pode ler a íntegra da Declaração Universal dos Direitos Humanos no endereço que está na tela. Daqui a pouco vamos continuar falando de como colocar em prática os direitos humanos, discutindo as ideias de democracia e cidadania. Até já!
Direitos Humanos e Geração da Paz. Universidade Aberta do Nordeste. Ensino à distância. Apoio Cultural. Governo do Estado do Ceará. Casa Civil. Apoio Governo do Estado do Ceará. Secretaria da Educação. Programa Geração da Paz. UES, Unesco e o Povo. Você presente. Realização Fundação Demócrito Rocha. Universidade Aberta do Nordeste. Direitos Humanos e Geração da Paz. Universidade Aberta do Nordeste. Ensino à distância. Apoio Cultural. Governo do Estado do Ceará. Casa Civil. Apoio Governo do Estado do Ceará. Secretaria da Educação. Programa Geração da Paz. UES, Unesco e o Povo. Você presente. Realização Fundação Demócrito Rocha. Universidade Aberta do Nordeste. Estamos de volta com a teleaula do curso Direitos Humanos e Geração da Paz. Em nosso encontro de hoje, estamos discutindo os valores fundamentais que permitem a convivência social. São os direitos humanos que se refletem na justiça social, no respeito às liberdades individuais e na diminuição do preconceito. Agora pare para pensar. Como você tem contribuído para a efetivação desses direitos? Bem, uma das formas de fazer isso é indicando representantes por meio do voto. Numa democracia representativa como é a do Brasil, legisladores e governantes são apontados pelo povo para garantir e ampliar os direitos de todos. Ou seja, todos somos responsáveis pela manutenção da democracia. Mas será que nós lembramos disso? Você lembra dos últimos políticos que você elegeu na última eleição? Eu lembro, eu votei no Renato Roseno e ele infelizmente não ganhou, mas ele continuou na Câmara. Sim, eu lembro, para prefeito e o vereador. O prefeito não foi eleito e o vereador ele é suplente, né? Nos últimos que eu votei eu lembro, sim. Assim, pelo menos as últimas duas eleições, né? Que foi para prefeito e para presidente, eu lembro das duas últimas. Você costuma acompanhar o que esses políticos que você elegeu, o que eles estão fazendo, quais as ações que eles vêm fazendo? Eu pretendo acompanhar para ter uma noção também das próximas eleições, se eles forem querer se reeleger, né? Eu tento acompanhar sempre, assim. Eu olho, assim, pelos sites, pelo Facebook também, que o pessoal compartilha muito, pelo jornal. Por eu morar numa cidade pequena, nós temos fácil acesso a acompanhar a gestão que está vigente. E eu também participei muito da parte política, de acompanhar os comícios, e por isso que eu me empenho mais em saber se a gestão que eu coloquei no poder está fazendo um bom trabalho. A democracia é uma forma de governo que tem como característica básica a escolha dos governantes por meio do voto, embora não se resuma a isso. Vamos discutir um pouco da relação do Brasil com a democracia e como podemos fortalecê-la. Nos regimes ditatoriais, como já experimentamos no Brasil, entre 37 a 45, tempo do chamado Estado Novo, o povo brasileiro viveu sob proibição de exercer manifestação de qualquer opinião e de expressar seu pensamento ou integrar organizações livres. Nessa época, vigorava a Constituição de 37, que garantia todos os poderes ao chefe de Estado. Outro momento de exceção ocorreu entre 64 e 85, quando o Brasil viveu a ditadura militar, exercida por governantes que suspenderam as garantias de direitos civis e políticos. As idas e vindas da concessão e negação de direitos civis, políticos e sociais no Brasil demonstram a fragilidade com que nossa cidadania vem sendo constituída. As desigualdades sociais, provocadas pela concentração de riqueza nas mãos de poucos, impossibilita que se fale de cidadania plena, o que indica que os direitos fundamentais da pessoa humana são desrespeitados. Em um exercício de reflexão, observamos urgências a serem resolvidas para que possamos caminhar na construção da cidadania no Brasil, o que significa o fortalecimento da democracia e o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana. O ideário dos movimentos pela redemocratização no Brasil trouxe a compreensão equivocada de que o povo viveria a felicidade nacional, expressa em liberdade, participação, segurança, desenvolvimento, emprego, justiça social. A redemocratização foi, sim, porta para a liberdade e também para a participação. Mas a concentração de riquezas e as desigualdades sociais cresceram no período, multiplicando alguns problemas vivenciados no cotidiano da sociedade brasileira. A violência urbana, o desemprego, o analfabetismo, a má qualidade da educação,
a oferta inadequada dos serviços de saúde e de saneamento, as desigualdades sociais e também as econômicas. Ao analisar os problemas sociais, observamos que esses são indutores de desrespeitos aos direitos humanos, o que exige que o Estado defina e execute políticas públicas que venham a enfrentar e a superar essas situações. Política pública é definida como conjunto de ações desencadeadas pelo Estado nas instâncias federal, estadual e municipal, com vistas ao atendimento a determinados setores da sociedade civil. Elas podem ser desenvolvidas pelo próprio Estado, em parceria com organizações não governamentais e também com a iniciativa privada. Para elaborar uma política pública, é preciso decidir o que fazer, quando, com quais consequências, com quais recursos financeiros e para quem fazer. Por serem públicas, devem abrigar pensamentos divergentes e respeitar os direitos à igualdade e também à diversidade. Por serem públicas, exige a participação do cidadão na sua definição e o controle pela sociedade na sua execução. As políticas públicas podem ser monitoradas pelo cidadão brasileiro no portal da Transparência do Governo Federal, cujo endereço você vê na tela. É possível realizar o controle social dos gastos feitos com o dinheiro público. Existem diversas maneiras de se engajar na fiscalização das políticas públicas, assim como também há dezenas de iniciativas que merecem ser acompanhadas. Foi para exercer controle sobre a execução das políticas públicas que foram constituídos conselhos de controle social, entre eles o Conselho de Alimentação Escolar, Conselho de Direitos da Criança, Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Saúde, Conselho do Controle Social do Bolsa Família, Conselho de Assistência Social. Você também é responsável. Procure saber como esses conselhos estão agindo em defesa dos interesses públicos. Veja agora algumas políticas públicas vivenciadas no Brasil para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Todos pela Educação de Qualidade, Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, o PENAIC, ProUni e Sistema de Cotas nas Universidades, Sistema Único de Saúde, o SUS, Programa de Saúde da Família, o PSF, Programa de Agentes Comunitários de Saúde, Programa de Aleitamento Materno e Programas de Vacinação, Programa Nacional de Habitação Minha Casa Minha Vida, Programa Bolsa Família, Lei Maria da Penha, Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Estatuto do Idoso, Programa Diversidade e Igualdade Racial, Inclusão da Temática Indígena e Afro-Brasileira no currículo da Escola de Educação Básica, Bolsa Atleta, Programa de Acessibilidade Urbana, Sistema de Cotas para Deficientes, Escola Inclusiva. Agora reflita, você já foi beneficiado por alguma dessas políticas? Como elas são executadas? Os seus direitos de cidadão são respeitados quando você procura a escola, um posto de saúde ou os agentes de segurança pública? Pois é, aqui no Brasil diversas garantias cidadãs foram consagradas na nossa última Constituição, aprovada em 1988. A Constituição Brasileira de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, foi escrita pela Assembleia Nacional Constituinte, eleita em 15 de novembro de 1986, para retomar o caminho da democracia interrompido pela ditadura militar. Teve a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, como referência para determinar os direitos fundamentais de cidadania, que são: dignidade da pessoa humana, prevalência dos direitos humanos, punição de qualquer comportamento que desrespeite os direitos e as liberdades fundamentais das pessoas, não aceitação, sob qualquer hipótese, do crime de tortura ou a qualquer outro tratamento desumano ou degradante, extinção de penas cruéis e desumanas, respeito físico e moral às pessoas sob a custódia do Estado, intervenção pelo governo federal em estados e Distrito Federal que desrespeitem os direitos da pessoa humana, impossibilidade de revisão constitucional que derrubem avanços conquistados a respeito das liberdades públicas. A Carta Magna de 1988 traz em seu título 2º os direitos e garantias fundamentais à pessoa humana e os divide em direitos individuais e coletivos, sociais e políticos, que se fortalecem como direitos de cidadania, buscando reduzir as desigualdades e ampliar a participação. Daqui a pouco voltamos falando sobre os tipos de direitos humanos e os programas de direitos humanos no Brasil. Até já!
Direitos Humanos e Geração da Paz. Universidade Aberta do Nordeste. Ensino à distância. Apoio Cultural. Governo do Estado do Ceará. Casa Civil. Apoio Governo do Estado do Ceará. Secretaria da Educação. Programa Geração da Paz. UES, Unesco e o Povo. Você presente. Realização Fundação Demócrito Rocha. Universidade Aberta do Nordeste. Estamos de volta com a teleaula do curso Direitos Humanos e Geração da Paz. O tema do programa de hoje são os direitos humanos e como eles têm sido respeitados em nosso país. Agora vamos conceituar os direitos civis, sociais e políticos. Mas o que são os direitos civis e coletivos, que alguns autores chamam de direitos civis? São os direitos fundamentais à vida, à liberdade, à igualdade perante a lei. Eles se desdobram na garantia de ir e vir, de escolher o trabalho, de manifestar o pensamento, de organizar-se, de ter respeitado a inviolabilidade do seu lar e da correspondência, de não ser preso a não ser pela autoridade competente e de acordo com as leis, de não ser condenado sem processo legal regular. Os direitos sociais incluem o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao salário justo, à aposentadoria. Os direitos políticos asseguram a participação do cidadão no governo da sociedade. Seu exercício é limitado a uma parcela de população e consiste na capacidade de fazer demonstrações políticas, de organizar partidos, de votar, de ser votado. Os direitos políticos têm como instituição principal os partidos políticos e um parlamento livre e representativo. Depois da redemocratização, o Brasil assumiu compromissos com a promoção dos direitos humanos para a população. Os programas nacionais de direitos humanos foram os principais instrumentos usados nesse sentido. Falar de direitos humanos exige a compreensão de que não há como conciliar a democracia com a justiça social, com exclusão, com violação aos direitos da pessoa humana. As urgências por promoção de justiça social, pelo não preconceito e contra as discriminações, levaram às concepções de programas que resguardam, preservam, defendem e respeitem os direitos fundamentais da pessoa humana. O governo brasileiro, redemocratizado, assumiu compromissos com a promoção dos direitos humanos para todos. Sem distinção nesse sentido, alguns movimentos foram realizados, entre eles uma campanha contra a violência sexual, a criação do Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra, a fiscalização sem trégua sobre o trabalho forçado, sobretudo de crianças, e o de elaborar o Programa Nacional de Direitos Humanos. O PNDH-1, esse programa, é o resultado de um diagnóstico elaborado em 1993 que elencava as principais dificuldades vivenciadas no país. Este programa assume compromissos contra a violação sistemática dos direitos e contra os entraves ao exercício efetivo da cidadania plena, com a defesa dos direitos civis, protegendo o direito à vida, à integridade física, à liberdade e à igualdade perante a lei, com a consolidação de uma cultura de direitos humanos. Foram ainda elaborados o PNDH-2 em 2002 e o PNDH-3 em 2008. Ambos reafirmaram os direitos assegurados anteriormente e aprimoraram os mecanismos de participação da sociedade na definição e no controle sobre o cumprimento dos compromissos assumidos pelo governo e expressados em políticas públicas. Em síntese, o PNDH-1 enfatizou os direitos civis e políticos. O PNDH-2 incorporou a esses os econômicos, sociais, culturais e ambientais, e o PNDH-3 reafirmou os já assumidos e os ampliou, incorporando a igualdade racial, os direitos da mulher, a segurança alimentar,
as cidades sustentáveis, o meio ambiente preservado, a saúde, a educação, a juventude e a cultura. O terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos foi instituído em 2009 por um decreto presidencial do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O programa está orientado por 6 eixos principais: interação democrática entre Estado e sociedade civil, desenvolvimento e direitos humanos, universalizar direitos em um contexto de desigualdades, segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, educação e cultura em direitos humanos e direito à memória e à verdade. No endereço que você vê na tela, é possível acessar a íntegra do terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República. Agora vamos discutir a relação entre direitos humanos, ética e liberdade. Para levantar o debate, veja primeiro essa poesia de Carlos Drummond de Andrade. Mãos dadas. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Há uma pergunta que não quer calar. Ou isto ou aquilo. Essa pergunta que nos persegue a todo instante, norteia toda a nossa forma de ser e de agir no mundo. Esse é um dos questionamentos balizares da nossa existência e nos impele a fazermos escolhas que direcionarão nossa ação. Ao mesmo tempo, elas nos possibilitarão julgar o comportamento de nossos semelhantes. São tais escolhas e julgamentos que nos aproximarão de uns e nos distanciarão de outros, nos diferenciando e nos tornando parecidos sob o ponto de vista de determinadas convicções. Fortalecerão algumas barreiras e limites, abalarão alicerces, construirão um mundo mais igual ou reforçarão as fronteiras das desigualdades. Quando optamos por A e B, ou C ou D, ou ainda não fazemos opção alguma, simplesmente cruzamos os braços e, por assim dizer, estaremos com as nossas ações geradas por essas opções direta e indiretamente, alterando a vida de cada um de nós mesmos e de todos. Não há como escapar, estamos todos conectados. Ao ato de nos interrogarmos sobre o que fazermos, corresponde a reflexão sobre qual conduta assumiremos diante da vida. Isto significa uma avaliação e tomada de consciência do que está sendo vivenciado e, consequentemente, nos exige tomada de posição frente aos acontecimentos que permeiam nossas realidades. Todo ser humano tem essa competência, a que chamamos de consciência moral. É ela que nos faz distinguir entre o certo e o errado, o justo e o injusto, o bem e o mal, e acaba por imprimir em nós uma capacidade ética, uma posição interna nascida nesse instante em que refletiremos sobre a nossa ação futura. Nossa ética, no entanto, não está dissociada de nossa cultura, ao contrário, ela carrega consigo os valores culturais que estão no fundamento da sociedade na qual estamos inseridos. Assim, podemos evocar o significado de ética que está no Aurélio, estudo dos juízos de apreciação, a que se refere à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja de modo absoluto, de onde se infere que a ética rege a conduta humana. Qualquer ato nosso, seja ele de pequeno ou de longo alcance, este já configurado na esfera privada, aquela que diz respeito ao exercício da vida particular de cada um, ou pública, caracterizada por ser o espaço do exercício da cidadania, produzirá um efeito sobre nós mesmos e sobre o outro ou outros envolvidos nesta mesma ação. Quando agimos de maneira para que nossa ação, mesmo que pequena, contribui, por exemplo, com a harmonia entre os vizinhos de rua, com o bem-estar entre os amigos, sem dúvida estaremos operando sob um princípio ético. Da mesma forma, quando agimos com indiferença às necessidades do outro, estamos conduzindo nossa vida de forma antiética. Logo, compreendemos então que, se a ética conduzir nossas ações, estaremos necessariamente nos importando com o que acontece ao nosso redor, estabelecendo uma sintonia com o outro, com a vizinhança, com o local onde moramos, com o planeta, enfim, com tudo que permeia a existência humana.
É possível vivenciar a ética quando assumimos atitudes de preconceito, intolerância ou desrespeito? São questões para respondermos a partir da reflexão que estamos fazendo. Os direitos humanos são capazes de promover a igualdade entre os indivíduos. No entanto, são comuns abusos de poder que colocam essa igualdade em risco. Vamos tratar desse aspecto da vivência dos direitos humanos. Nossa experiência histórica tem mostrado que do abuso de poder emerge uma desordem ética na qual se enraizam desigualdades e arbitrariedades no trato da pessoa humana, onde a liberdade dos mais fortes significa impor sua vontade aos mais fracos sem dar-lhes escolhas. Ao longo da história, tem se travado uma luta constante para conter as possibilidades desse uso abusivo de poder. Isso implica, pois, numa luta para restaurar a liberdade com igualdade, o respeito mútuo ao homem com todas as suas múltiplas diferenças biológicas e culturais. Para que efetivamente ocorra liberdade com igualdade, é necessário que o poder político seja limitado institucionalmente e regido por uma ética que assegure a proteção da dignidade humana. Foi sob essa matriz de pensamento que se instituíram os direitos humanos. Entendemos que, se somos livres, todos nós estamos aptos a nos responsabilizarmos por nossa própria existência, posto que somos dotados de uma vontade individual que nos dá essa capacidade. Compreendemos também que liberdade é um valor precioso para a constituição da sociedade. Cada um deve ser livre para possuir seus próprios valores e dispor de suas próprias escolhas, expressar suas opiniões e definir seu modo de viver. A liberdade deve estar associada e complementada pela igualdade. Sob essa ideia de que todo homem é livre e igual, se sustenta a noção de cidadania. Todos são iguais diante da lei, devendo ter os mesmos direitos, deveres e oportunidades, merecendo igual tratamento e consideração. É a noção moderna de humanidade que foi transposta para o plano da política e do direito. Na parte final da nossa aula, vamos falar de cidadania e dos desafios dos direitos humanos para o futuro. Até já! Direitos Humanos e Geração da Paz. Universidade Aberta do Nordeste. Ensino à distância. Apoio Cultural. Governo do Estado do Ceará. Casa Civil. Apoio Governo do Estado do Ceará. Secretaria da Educação. Programa Geração da Paz. US. Unesco e o Povo. Você presente. Realização Fundação Demócrito Rocha. Universidade Aberta do Nordeste. Paz. Universidade Aberta do Nordeste. Ensino à distância. Apoio Cultural. Governo do Estado do Ceará. Casa Civil. Apoio Governo do Estado do Ceará. Secretaria da Educação. Programa Geração da Paz. US. Unesco e o Povo. Você presente. Realização Fundação Demócrito Rocha. Universidade Aberta do Nordeste. Estudar, conhecer, assumir responsabilidades sobre as próprias ações e sobre o que nos cerca. São passos seguidos por quem exercita a cidadania. Nesta parte final da nossa aula, vamos discutir como colocar a cidadania em prática para honrar os direitos humanos. E aí perguntamos, a cidadania é exercida pelos sertanejos, que veem seus esforços minguarem pelos intermináveis períodos de seca? Lembre-se, para mudar a realidade é preciso cobrar, denunciar, colaborar, participar. Ajude a transformar a realidade estudando, assumindo responsabilidade social com a sua escola e com a sua comunidade, denunciando os desmandos e a violência, exercendo o controle sobre as ações do Estado, respeitando os outros, escolhendo bem os seus representantes. Seja a mudança que você quer ver no mundo, disse Gandhi. A liberdade de pensamento e de expressão é um fator inalienável aos direitos humanos. Sem ela, não há possibilidade de diálogo,
nem do exercício da democracia. Apenas abusos de poder configurados concretamente em regimes totalitários e ditatoriais, que ferem mortalmente o direito à vida, à liberdade, à segurança de cada indivíduo. E aqui voltamos à ética, tema que vem sendo abordado desde o primeiro fascículo. É na lacuna deixada pela ética, na sua ausência, ou seja, no não reconhecimento dos valores inerentes ao outro, que possui as mesmas características humanas e tem os mesmos direitos, mas que pode ser diferente no pensar. No desconhecimento proposital da exclusão econômica e social de populações inteiras, no consentimento com as desigualdades que emerge a violência. Insistimos, é no abuso de poder, na desordem ética provocada por esse abuso, que se ergue as guerras. Por tudo que foi dito, podemos afirmar: hoje consagramos os princípios da liberdade e da igualdade como norteadores de nossas vidas em sociedade. Mas tais princípios deverão estar sob os auspícios da ética, e só assim existe a possibilidade de existência de paz no planeta. A paz, portanto, está diretamente relacionada à ética e diametralmente oposta a uma atitude antiética que avilta os direitos humanos e transforma o planeta num ringue. A violência vivenciada no Brasil de hoje fere o direito à segurança, assim como o de ir e vir, o desemprego que se agrava e impede a juventude de ter acesso ao trabalho, tira do homem e da mulher o direito de sobreviver de seu trabalho e de prover sua família. O analfabetismo, ainda tão evidente, rouba a dignidade do ser humano e tira dele o direito de ser e de estar no mundo. A má qualidade da educação fere de morte a esperança e restringe a poucos o direito de refletir, criticar, produzir, competir. A oferta inadequada dos serviços de saúde fere o direito a uma vida saudável, propaga doenças e causa mortes. As desigualdades sociais e econômicas são o motor que alimenta a injustiça. O cuidado da vida no planeta, a busca por um desenvolvimento sustentável, passa necessariamente pela questão ética, que é de nossa responsabilidade individual, de reconhecimento do outro como igual e, ao mesmo tempo, diferente. Qualidades inerentes ao ser humano como espécie e como indivíduo, e que, como tais, devem ser respeitadas. A promoção da paz e dos direitos humanos no mundo tem uma grande aliada na Organização das Nações Unidas. Vamos saber um pouco mais sobre a história dessa instituição, que ainda tem um papel fundamental na construção de um mundo mais harmônico. Nós, os povos das Nações Unidas, estamos determinados a salvar as gerações futuras do flagelo da guerra, que por 2 vezes na nossa vida trouxe incalculável sofrimento à humanidade. E hoje, que novos desafios motivam a ação da ONU e da sociedade civil, em que temos de avançar no século XXI para garantir mais direitos a quem precisa? O século XXI tem vivenciado situações de desigualdade social que desencadeiam fenômenos de desemprego em massa, de subemprego, de exclusão social e de destruição de vidas humanas. Enquanto alguns vivem na prosperidade, outros sobrevivem em estado de miséria. Para que possa dar conta dos novos desafios que surgem a cada dia, a ONU tem se renovado e incorporado questões pertinentes ao nosso tempo, que convergem sua atenção para um continente inteiro, como é o caso da África, e para temas mais específicos que solicitam uma atuação mútua dos países para melhorar a vida das pessoas no mundo todo. São esses temas: agricultura, água, AIDS, alimentação, assentamentos humanos, crianças, democracia, desarmamento, desenvolvimento, direitos humanos, direito internacional, direito marítimo e os oceanos, empresas, energia atômica, governança, meio ambiente, mudanças climáticas, mulheres, pais, pessoas com deficiência, pessoas idosas, população mundial, refugiados, saúde, sociedade civil, terrorismo, voluntariado. No que se refere aos direitos humanos, desde 1945, vários mecanismos têm sido criados para assegurá-los no mundo. Além da Declaração do ano de 1948, outros tratados internacionais e instrumentos com essa mesma finalidade
foram elaborados e ratificados pela ONU e incorporados pelos países membros da instituição. Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime do Genocídio foi feito em 1948. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial em 1965. A Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres em 1979. A Convenção sobre os Direitos da Criança em 1989 e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências em 2006. Estes são alguns das convenções e acordos criados. A ONU está presente em 193 países e em cada um deles atua em conformidade com as necessidades apontadas pelos respectivos governos ante a organização. No Brasil, o Sistema das Nações Unidas está representado por agências especializadas, fundos e programas. Dentre eles, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, que trabalha para criar as condições de diálogo entre as civilizações, culturas e povos, com base no respeito pelos valores por eles partilhados. Este diálogo abre possibilidades para que o mundo possa alcançar visões globais para um desenvolvimento sustentável, que leve em conta os direitos humanos, o respeito mútuo, assim como alternativas para combater a pobreza. Os objetivos da UNESCO são alcançar uma educação de qualidade para a aprendizagem ao longo da vida toda, mobilizar os conhecimentos da ciência e da política para o desenvolvimento sustentável, enfrentar novos desafios sociais e éticos, promover a diversidade cultural, o diálogo intercultural para uma cultura de paz, contribuir para a construção de sociedades do conhecimento inclusivas por meio da informação e comunicação. Nesta aula, discutimos o surgimento dos direitos humanos, sua importância para a vida dos indivíduos e como esses direitos interferem no cotidiano. Também falamos sobre como as políticas públicas podem garantir direitos fundamentais. Em seu fascículo, você encontra sugestões de atividades baseadas nesta aula. Não deixe de refletir sobre as questões apresentadas aqui. Para finalizar nosso programa, vamos até a Escola de Ensino Médio Coronel Murilo Serpa para entender como valores humanos são vivenciados a partir de boas práticas. Estamos em Itapipoca. Cidade a 122 quilômetros de Fortaleza, tem mais de 200 mil habitantes. A gente vai agora para a Escola de Ensino Médio Murilo Serpa conhecer as ações que contribuem para a geração da paz dentro do município. Fundada na década de 70, a escola tem 1.200 alunos. Funciona no período da manhã e da tarde. Ela foi indicada pela Secretaria de Educação do Estado para o projeto da SEDUC. A partir daí, começaram a ser desenvolvidas diversas ações. O Geração da Paz foi uma delas. Um programa que trabalha os valores humanos com os alunos. O programa Geração da Paz ele é um programa que trabalha exatamente a necessidade de se ver nas escolas a história dos valores humanos, o respeito, a tolerância, a diversidade. Então, a gente começou aqui na escola a trabalhar com uma coisa fundamental chamada de resiliência, a atitude, a ética de cuidar do ser humano. Auricélio foi um dos primeiros participantes do Geração da Paz. Ele era líder de turma quando o programa começou. O maior ganho, segundo ele, foi o conhecimento. O projeto veio trazer para a escola muitos benefícios, a questão do ajudar, do ser amigo. O programa deu tão certo que rendeu bons frutos. Um deles é a disciplina que foi criada, o Núcleo de Trabalho, Pesquisas e Práticas Sociais, o NTPPS. As dinâmicas de grupo ajudaram Bruna na convivência com os colegas. Eu aprendi a gostar mais de participar em grupo, porque eu não gostava muito de fazer trabalhos em grupo, essas coisas, e acabei pegando gosto por isso. É sempre diferente, dá um entusiasmo para a gente participar. A gente fica por aqui, continue acompanhando nossas aulas e até a próxima.